As pessoas às vezes me perguntam qual é a minha primeira memória. Inevitavelmente eu minto, tentando evitar a explicação que, consequentemente, tem que vir com a verdade. Talvez, de agora em diante, se alguém casualmente me perguntar qual a sua primeira memória, eu pegarei a minha mochila, onde terão cópias dessa história, e apenas darei para eles. Quando eles lerem, suas faces se contorcerão em confusão e com um toque de preocupação. E finalmente, o que eu chamaria de verdadeiro medo. Mas por enquanto, eu digo às pessoas que o que eu me lembro é de estar parado em frente à janela da cozinha, mas precisamente em um canto, um pouco empoeirado, e de lá poder enxergar os troncos tortos de uma árvore na rua. Essa é realmente uma memória real, mas não é a primeira. Se você quiser saber qual é, aqui vai. Houve uma série de incidentes na cidade onde eu cresci durante o verão de 1989. E com incidentes eu quis dizer assassinatos. E eu não estou falando de brigas de bar idiotas ou de estúpidas vinganças de família. Não, os eventos que aconteceram em Middletown foram muito mais horríveis. E talvez ainda mais porque as vítimas eram crianças. Eu não entendi muito bem o que aconteceu em Middletown naquela época. As pessoas tomando sorvetes e gotas rosa caindo pelo asfalto. Ou homens idosos sentados em cadeiras de balanço. Minha família e amigos da minha família me contaram esses detalhes preciosos. E todos eles, até hoje, dizem que aquele foi o verão mais quente que eles já viveram. E como se isso já não fosse suficiente, em alguns dias todas as casas ficavam sem energia, devido a problemas em Salem. E como resultado, toda a cidade acabava ficando sem ar-condicionado. Pequenos ventiladores portáteis eram comprados praticamente todos os dias. E revistas de jornais velhos não foram lidos aquele verão, pois a única serventia deles era abanar as pessoas. Quando estávamos sem energia, o único lugar onde havia ar-condicionado eram os carros. Lembro dos meus parentes me contando que os amigos e vizinhos deles passavam grande parte do dia trancados dentro do carro, com as janelas fechadas, bebendo cerveja e ouvindo rádio. Às vezes essa era a única solução para a umidade e o calor. E por causa disso, quando as mães saíam para fazer compras, era impossível fazer as crianças saírem dos carros. Afinal, as lojas estariam tão quentes quanto o estacionamento, e o melhor lugar para se estar era realmente o carro. Com isso em mente, você pode entender como o Sr. Dentes, nome dado para ele nos jornais, fazia suas escolhas. Ele sabia que em qualquer mercado ou shopping haveria no mínimo 3 ou 4 carros com crianças dentro. Em um dos carros, no dia 3 de julho, estava sentado Jeremy Hagar, um garoto sardento de 8 anos de idade, com um grande interesse em desenhos animados. Quando a mãe dele retornou ao carro, acabou encontrando o boneco do Darth Vader do filho no banco traseiro e a porta, também traseira, aberta. Jornais e mais jornais falavam do desaparecimento do menino ao longo da semana, e então um homem reportou algo sobre um corpo na reserva. Não demorou muito até que encontraram o corpo de Jeremy na água marrom e o levaram para o necrotério, onde os médicos perceberam que havia marcas de dentes nos braços e no pescoço do menino. A segunda vítima foi Amanda de Miller, de 7 anos de idade, que havia dormido no caminho de volta do shopping com a mãe no dia 18 de julho. Britta de Miller, a mãe da garota, disse à polícia que a casa estava quente demais e ela havia deixado Amanda dormir no banco de trás, com as janelas abertas, onde estava mais confortável e fresco. A mãe da garota olhou da janela e então percebeu que Amanda não estava mais no banco de trás. A família e amigos procuraram por ela nas florestas de Middletown,
Vizinhos foram separados em grupos e o senhor e senhora de Miller foram de casa em casa tentando saber o paradeiro da filha. Após 3 dias de busca, um garoto achou Amanda na casa da árvore dele. O pescoço dela estava roxo devido à asfixia e haviam marcas de mordida em todo o corpo dela. Enfim, e a história se seguiu assim. Isso me traz a minha primeira memória. Meus pais disseram que isso se passou provavelmente na 4ª semana de agosto, um mês depois que Amanda de Miller desapareceu, mas ninguém havia sido preso. As pessoas da cidade estavam bastante tensas. Foi numa tarde em que eu estava sentado no carro da minha mãe, estacionado em um mercadinho de Harry. Eu lembro que tinham 2 carros estacionados ao lado em frente ao nosso, e a música tocava calmamente no rádio. Enfim, as minhas mãos estavam grudentas de tanto comer doces. Você deve estar se perguntando, como, mesmo depois de todo o horror que aconteceu em Middletown, minha mãe ainda me deixava no carro sozinho? Mas o fato é que ela não deixou. Meu irmão mais velho, Stephen, que tinha 12 anos de idade na época, havia sido designado como meu guardião temporário. E foi exatamente esse guardião que decidiu que aquela seria uma ótima hora para correr até a livraria mais próxima e comprar algumas figurinhas. Eu me lembro de o ver saindo do carro. Consigo ouvir a voz dele dizendo, não vá a lugar algum. Então lá eu fiquei, esperando que 1 ou 2 membros da família retornassem. E foi nessa hora que eu o vi. E essa é a parte mais clara que eu tenho daquele dia na minha cabeça. O céu estava rosa e roxo, e eu podia ver pelo retrovisor que as luzes dos postes iluminavam grande parte da rua. Eu não me lembro da hora exata, mas provavelmente não passava muito das 7 da noite. Eu me lembro de o ver parado lá, pelo menos a uns 15 metros de distância do carro, e quase instantaneamente a música do rádio simplesmente cessou para mim, assim como qualquer outro barulho na rua. Parado e em silêncio, eu encarei aquela figura abaixo do céu rosa e roxo. Ele tinha uma franja negra caída sobre seu rosto, e eu só pude ver um único olho. Eu me lembrava das luzes verdes fluorescentes. Por um momento eu achei que ele estivesse sério ou até mesmo emborrado, mas quando suspendeu seu rosto eu pude ver que ele esboçava um sorriso. Ele deve ter ficado parado por pelo menos um longo minuto, enquanto eu encarava. Então, olhou ao redor e, um segundo depois, ele começou a se aproximar, nunca tirando seus olhos dos meus. E, assim que finalmente chegou perto, olhou ao redor novamente e tentou abrir a porta do carro. Abra essa porta, ele disse, olhando para mim. Eu apenas o encarei sem dizer nada. Abra! Ele falou novamente. Seus longos dedos esqueléticos começaram a dançar da minha janela, batendo aqui e ali. Ele se abaixou até ficar na mesma direção que eu e começou a brincar com seus dedos. Ele tentou chamar a minha atenção. Seus dedos sujos lembravam grandes aranhas que estavam brigando. Então ele olhou para mim e riu, rosnando e assoviando praticamente ao mesmo tempo. Enquanto ele sorria, ele abria parte da boca, e eu não podia encarar seus grandes dentes amarelos. Aqueles foram, até hoje, os maiores dentes que eu já vi. Havia espaços entre eles, e às vezes quando eu me lembro, eu imagino algumas teclas sujas de piano. Ele ainda parecia bastante focado em brincar com seus dedos, até perceber que uma das minhas janelas tinha uma pequena abertura. Então, ele sorriu novamente, com aqueles dentes horríveis, e levou uma das mãos até o espaço aberto. Eu estava praticamente chorando naquele momento. Ele tentava contorcer seus dedos na entrada. Eu podia sentir o cheiro da roupa suja e do sangue vindo dele. Qual é? Abre esta porta! Ele disse em uma voz chorosa e triste. Abra! Ele continuou repetindo essa palavra umas 12 vezes seguidas. Abra! E cada uma soava de forma diferente. Em algum momento de sorte, uma mulher que havia estacionado no carro ao nosso lado retornou com seus 4 barulhentos filhos.
Quando ele a viu, o Sr. Dentes começou a se afastar do carro, praticamente correndo no estacionamento, mas não antes de olhar sobre os ombros, ainda sorrindo e me observando até sair da minha vista. A memória acaba ali. Depois me explicaram que meu irmão retornou ao carro e me encontrou chorando histericamente. Não importa o quanto ele dissesse para me acalmar, eu não conseguia abrir a porta para ele. A minha mãe retornou um momento depois, e ela disse que a única coisa que eu conseguia falar era: "Tinha um homem aqui." Eu apenas continuei repetindo isso nas horas seguidas. "Tinha um homem aqui." Mas, assim como o calor, o homem que cometia assassinatos, identificado como Raymond Sandler, de 29 anos de idade, foi pego depois de atacar uma menina em um parque de diversões, durante sua festa de aniversário. Ele aparentemente havia obrigado ela a entrar em um carro vermelho. Durante uma briga em um posto de gasolina, os empregados chamaram a polícia e o carro foi finalmente encontrado alguns quilômetros depois. Enquanto isso, eu tentava ver as semelhanças entre o homem no estacionamento e o Sr. Dentes, enquanto observava o jornal do meu pai na mesa um dia depois da prisão de Sandler. Lá, em uma foto tremida e grande, estava estampado o rosto que eu via a centímetros do meu dias atrás, separando apenas por um pedaço de vidro. Aparentemente, naquele dia eu não fui para a escola. Depois de ver aquela foto, eu não conseguia parar de gritar. Sabendo que eu fui quase uma vítima, a minha família e as pessoas de Middletown não iam dizer nada sobre o assassino, mesmo que eu ficasse interessado. Anos depois, acho que eles não queriam me deixar pior do que eu já estava. Então, no ensino médio, eu fiz as minhas próprias pesquisas. Entendi que ele ficou conhecido como Sr. Dentes porque mordia a pele de suas vítimas e depois as matava. Em 90% dos casos, por estrangulação. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia e estava sempre delirando, e assim seu registro estava sempre mudando. Cada vez que ele confessava sobre um assassinato cometido, os números aumentavam. E eu também notei na pesquisa que o verão era a época de caça dele. Alguns especulavam que era por causa do fácil acesso às crianças, pois elas ficavam dentro dos carros sozinhas. E outros sugeriam que o verão simplesmente despertava algo em Sandler, algo que adormecia entre inverno e outono, e então simplesmente acordava quando o sol estava muito quente. Quem sabe, os anos têm tornado a memória mais suportável. Hoje eu tenho quase 40 anos. E quando não penso naquele sorriso maligno durante o dia, eu acordo à noite depois de um pesadelo, geralmente nos meses mais quentes. Um dia, uma das minhas filhas, que não sabe nada sobre o verão de 89, pôde me perguntar qual era a minha primeira memória. E eu posso contar para ela sobre o tempo que eu passava na cozinha, encarando os troncos das árvores que estavam na rua. Ou talvez eu apenas diga: dentes. Eu me lembro de dentes.